O Exílio Fortunato faz parte, claro, já tinha essa publicação, que é muito interessante. Podes ler, meu chefe, se faz favor. O Kuduro não é cultura, é usado como um instrumento para desvio também dos angolanos. É uma das narrativas que o Egídio Fortunato, que faz parte de um grupo muito restrito de intelectuais angolanos que se preocupam pela hegemonia intelectual dos angolanos com vista ao conhecimento, à compreensão da centralidade africana e angolana, ok? Conhecer Angola a partir da sua base, a partir da sua gênese, a partir da sua origem, né? A partir da sua história mais ancestral profunda e foca muito na questão da espiritualidade, na questão vá lá, da conservação, né? Daquilo que é realmente nosso, né? Do Ubuntu e não só. Portanto, o Isidro Fortunato é daqueles jovens intelectuais angolanos que, pronto, decidiu tirar parte da sua vida para dedicar-se ao estudo da África. E não só estudar, como também ensinar. E por isso, quando ele vem falar alguma coisa virada à cultura africana, a angolana em particular, aquilo que é cultura, aquilo que não é cultura, deve-se lhe ouvir, né? Porque ele é daqueles que dedica tempo para isso. Né? Nós não dedicamos tempo para estudar a África, estudamos outras coisas. Então, quando alguém que dedica tempo, dinheiro, para poder estudar uma questão e depois vem nos ensinar, nós temos que ouvi-lo. Ele tem autoridade, tem tempo para isso. Ok? E neste contexto todo, aqueles que não sabem das coisas devem perguntar. Aqueles que sabem devem ensinar. Os que têm dúvida têm que perguntar. Os que têm outra compreensão do mesmo tema devem apresentar as suas perspectivas. Né? Isso para que os intelectuais não sejam os únicos ou a falarem, ou a mandarem, ou a ditarem, ou então a serem boicotados. Cada um tem a sua função. O ignorante, aquele que não sabe, deve perguntar. Aquele que sabe, deve ensinar. Aquele que tem dúvida, deve perguntar. Aquele que tem outra perspectiva, deve apresentar a sua perspectiva. Ok? Aquele que não concorda, que também deve dizer que não concorda, porque é uma outra perspectiva. O Kuduro é ou não é uma cultura? Quem define isso, que se chama da cultura, do ponto de vista institucional, formal, e depois os historiadores, os afrocientistas podem afirmar ou negar segundo não é, as suas próprias pesquisas, né? Segundo o seu próprio empirismo, não é? Ponto. E eu, enquanto angolano, também tenho a minha observação a essas questões, né? Vou olhando, valem o que valem, porque eu não dedico tempo, dinheiro para estudar questões africanas. Respeito os que fazem isso, fazem há bastante tempo, quando me dedico em outras questões que são do meu interesse e cada um devia dedicar-se a uma questão que lhe é do interesse. Depois de dedicar, ensinar como fazem os afrodescendentes que o trabalho deles só vale quando começa a ter efeito. Né? O trabalho do Isidro Fortunato só vale quando começa a perceber que os angolanos estão ali a ouvir e eles estão a praticar o que ele diz. E, acima de tudo, o próprio Isidro começa a praticar aquilo que ensina, porque nós também aprendemos muito pela imitação. Ponto. Eu acredito na ideia de que o Kuduro faz parte da cultura angolana. Okay? A cultura enquanto um conjunto de rituais habituais, né? Da música, a língua, a comida, a forma como nos vestimos, a política, inclusive, né? A cultura governativa, né? A forma como é o governo de um país, também é uma cultura, ou seja, até a corrupção pode fazer parte da cultura, né? Porque nós estamos habituados assim a fazer isso, a roubar, faz parte da cultura. É preciso também matar alguns hábitos nossos. Ok, ponto. E quando eu olho para o Kuduro, eu acho que na malha musical angolano tem várias categorias. Tem o samba, o kizomba, tem o Kuduro, né? Tem outras, tem várias músicas, né? Outras por acaso desconheço. Tem aquele, o batuque, tem vamos vários tipos. Temos a dança também, que faz parte. Inclusive o Kuduro tem para as danças. Então, eu dizer que o Kuduro não faz parte nem parte da nossa cultura, eu não me sinto confortável. E não quer dizer que aquilo que eu não me sinto confortável em dizer não seja verdade ou mentira. Só dizer que eu não me sinto confortável, porque eu negando isso, estarei disposto a entregar o Kuduro a um outro país. Desde a dança, desde a música, desde o ritmo e não só. Só que nós conhecemos a história do Kuduro. E se nós olharmos aqui para as músicas do Cibento Niamado, e vamos aqui lembrar o Felicidade Todo que Nós Queremos, tem ritmo, música, tem mensagem, ok? E em qualquer música, vai sempre aparecer alguns imediatistas. Há alguns que vão desviar o bom ritmo da música.
ok? Eu acho que é desprezar o trabalho do Tony Amado dizer que o teu kuduro não faz parte da cultura angolana, ok? É desvalorizá-lo, porque o Tony Amado criou um estilo, tem ritmo, melodia e música, mensagem um pouco, ok? Mas que vão aparecendo alguns que vão desviando o bom ritmo do kuduro. Por quê? Porque alguns perceberam que a via mais imediática para conseguir a fama na música angolana é usar o kuduro. Porque no kuduro a extravagância se admite. Eu posso vestir de um jeito, cortar o cabelo de um jeito, beijar um homem em pleno palco, eu posso fazer o mais disparates possíveis. O mundo do kuduro aceita, coisa que em outros estilos musicais não se aceita. Porque o mundo do kuduro foi admitindo alguns excessos. E quando alguns estão sedes de sucesso, até nem de sucesso de dinheiro, também o desemprego que há no país contribui muito para esta loucura dos jovens angolanos. Eu preciso de dinheiro, preciso de fonte de receita, ou preciso de fama, porque com a fama vou chegar ao dinheiro, depois tudo acaba no dinheiro. Eu tenho já uma libertinagem em mim mesmo, não respeito o meu corpo, porque dançar como estes já estavam a dançar naqueles vídeos, eu não vou passar aqui uma questão de respeito à plataforma, também do amor ao meu canal, e também em respeito às pessoas que têm caráter e seguem a página, que não querem ver aqueles disparates. Quem quiser ver depois pode ir para a página do Senhor Exílio Fortunato, acho que ele partilhou um dos vídeos, os jovens aqui dançavam como se fossem loucos, a mostrarem as coisas todas, ok? Aquilo é uma aberração, ok? É um exagero, é uma violação, é uma profanação ao kuduro. O kuduro também, durante muitos anos, foi profanado, ok? Por meio da vontade de alguém ou do outro querer atingir a fama, querer atingir o imediatismo. E são estes que vão fazer com que depois o kuduro perca a sua própria essência da música, da batucada, da melodia e não só. Okay? Tem bom kuduro. O próprio Bruno M, que vai agora ser condecorado, tem letras, é cantor do kuduro. Tem letras que alguns dizem que ele é rapper, mas ele é cantor do kuduro. E as suas melodias são melhor que do samba. As melodias, essas mensagens melhor do que um samba. Okay? Portanto, temos que admitir que existem alguns mediatistas que vão criando excessos, que vão profanando o kuduro. Agora, o Exílio Fortunato está a fazer o seu trabalho, que é despertar os próprios kuduristas que amam o kuduro, que não querem perder o kuduro da malha da cultura angolana, para que possam levantar-se contra esses kuduristas imediatistas que vão cada vez mais manchando aquele trabalho do Tony Amado, do Sebem, que durante muitos anos foram fazendo, e também de outros kuduristas que passaram pelo kuduro e deixaram boas mensagens. O Exílio Fortunato está a falar para os kuduristas acordarem, e não é para nós meros ignorantes aos temas da cultura, para dizermos assim, não, a gente falou que não é cultura, então não é cultura. Ninguém pode dizer isso, só que eu não me sinto confortável em dizer que o kuduro não faz parte da cultura angolana. Eu entendo que há alguns excessos, entendo que há alguns imediatistas, entendo que há alguns que estão a maltratar, a profanar o kuduro. Entendo isso, porque eu não sei se existe em Angola uma festa sem kuduro. Eu não estou a falar do kuduro, desse aqui da profanação, das músicas que claramente violam a infância das crianças, que violam claramente todo o trabalho que Tony Amado e Sebem desenvolveram durante os últimos anos. Portanto, a solução, mais do que passar pelo Ministério da Cultura, mais do que passar pela polícia, passa pelos próprios kuduristas que vão se posicionando. Falar, criticar o seu colega. Eu já vi um kudurista, acho que foi o DJ Lolo, que criticou o músico Tsunami, e DJ Lolo foi tido como sendo um invejoso por ter criticado o Tsunami. Não é invejoso. É o dever do DJ Lolo, de outros kuduristas, posicionarem-se em prol do bom nome do seu próprio estilo musical. Depois amanhã, claramente, o kuduro é desqualificado do cenário cultural angolano, como está a fazer o Exílio Fortunato, porque ele tem autoridade para dizer isso. Amanhã o kuduro é desqualificado do cenário cultural angolano, porque já não representa, né, pelos excessos, pelas violações ao kuduro e aos angolanos. Todos os kuduristas ficam, né, sem este apoio institucional de que o kuduro é parte da cultura angolana. Agora, vale aqui lembrar que o kuduro também pode ser politizado, pode ser instrumentalizado. A parte dos angolanos adoram o kuduro tem muitas massas, e muitas vezes são massas, com muito respeito que vou dizer aqui agora, muito respeito mesmo, sem querer ofender ninguém, ok? Muitas das massas são ignorantes, não têm compreensão da mensagem,
da crítica social, das intenções ocultas de quem patrocina o Kuduro, e são comprados por meio desses festivais onde os kuduristas são são promovidos. Okay? Depois pagam-te uma cerveja, pagam-te uma t-shirt, pagam-te uma camisa, pagam-te uma promessa e você cai. Portanto, é legítima a acusação de Isildo Fortunato pelo seu papel na promoção da cultura, da história e dos bons hábitos angolanos, assim como também devia ser obrigação dos kuduristas se posicionarem. E nós, meros ignorantes, esses temas, precisamos apenas apresentar nossas perspectivas, perguntar e claramente ouvir com quem sabe. Qual é a tua opinião em relação a esta profanação ao Kuduro? Eu chamo profanação, vou tirar isso. Qual é a tua opinião em relação a esse tema, essa questão do Kuduro ser assim, tido como sendo um elemento que não é cultural para Angola? E o que tens a dizer em relação ao tsunami, que não é o único, claro, não é o único que está nessa via, este grupo aqui também, aos outros kuduristas que vão cada vez mais vá lá, abusando do bom senso dos angolanos em ouvirem do bom Kuduro. Faz like, escreva, estamos juntos. Até já, meu chefe.